rapaziada, meu nome é Rafael, da turma de Engenharia de Software Noturno da FAMETRO. E hoje eu venho trazer um negócio muito interessante aqui para vocês. Uma matéria que vocês usam desde criança e vão usar até possivelmente quando vocês ficarem velhinhos. Qual é? A matemática. Uma coisa muito específica da matemática, a soma. E para ensinar uma coisa para vocês, eu não vou usar quadro, eu não vou usar o caneta. O que eu vou usar? Um jogo que nós da Engenharia de Software da nossa turma desenvolvemos. É um jogo que parece até ser um pouco assim infantil e tudo mais, mas é muito interessante. Venha com a gente. Bom, o que nós temos aqui? O nosso Stuart. O que o Stuart vai fazer? Conforme os números vão caindo, ele vai ter que pegar os números. Ah, Rafael, vai pegar qualquer número? Não, né? O número vai aparecer aqui, soma 18. Quais são os dois números que somados aos 18, somados vai dar 18? E aí, conforme eu for clicando aqui na tecla, ele vai andando. Então, vamos lá, rapaziada. 3. Errado. De uma forma muito rápida. Ele quer uma soma aqui, ó, que dê 2. Dois números que dê 2. Então, a gente vai procurar. Correndo aqui. 8 não vai dar. Eu vou pegar o certo. 0 também não vai. No caso aqui, nós sabemos a conta, quais os dois números que precisamos usar. Falem comigo, turma. Isso! 1. E agora tem que esperar o outro. E aí, pessoal, me chamo Gabriel, como foi ministrado anteriormente. E o nosso objetivo aqui no nosso jogo é justamente, com o nosso mascote chamado Liro, encontrar dois números que o resultado da soma dê igual a 8. Bom, aqui no nosso jogo, o nosso mascote ele pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. E a gente precisa encontrar dois números que a soma dê igual a 8. Quais são esses números? A gente consegue ver que tem várias possibilidades, como o próprio número 8. O próprio número 8 somado mais um número, que seria no caso o número 0, a gente tem o resultado com 8. Bom, olha aqui o 0. Qual o objetivo do jogo? É justamente pegar números que somado dê o resultado que está presente aqui. Pegar números que caem e o resultado dê igual a 3. Aqui, como exemplo, está caindo o número 2. Eu posso pegar o número 2, se eu somar 2 mais 1, o resultado dá igual a 3. Ou o próprio número 3 mais 0. E mais a fundo que isso, não só no nosso jogo, mas no nosso computador que a gente está utilizando. Eu convido meu amigo Davi a falar um pouco sobre os sistemas operacionais e como funciona a informática através desse jogo. Olá pessoal, meu nome é Davi. Agora vamos relacionar tudo que foi dito sobre o nosso jogo que a gente criou com o sistema operacional. Nesse caso, como você pode ver por esse ícone, é o sistema operacional Windows, certo? O que o sistema operacional vai fazer dentro do nosso jogo? Basicamente, o gerenciamento de memória. Dá um close aqui rapidinho. A gente tem a memória que está sendo utilizada por esse processo. Então, o sistema operacional ele trabalha com essa questão de processos. Tudo que eu abri, olha só, o Scratch, onde a gente vai saber exatamente ali, numa média, claro, qual que vai ser a quantidade de memória que está sendo utilizada. E não só memória, mas também CPU. A gente está medindo aqui o Windows, né? Ele consegue medir para a gente aqui em porcentagem, também a quantidade de disco. Tudo isso é gerenciado pelo sistema operacional. Então tá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser adicionar um número. Agora que a gente já tem todos os 9 números, vou vir aqui para codificar o próprio número 9. Motion, set y. Vou colocar aqui 202, que esse é o máximo que a tela me dá. Eu vou criar uma variável de bloco e vou chamá-la de número, que é o que vai controlar qual número que vai aparecer. Setar x, e eu quero setar ele num valor aleatório. 277, 227. Eu vou pegar aqui de novo em controle e eu vou setar para ele esperar. Na meio segundo, eu vou querer uma variável. Vou criar uma variável chamada valor, myVariable. Eu vou mudar também para valor. E de novo, vamos usar aqui o pickRandom, mas ele vai de 0 a 9. If igual valor, se o valor for igual a 0, ele vai trocar o switch customs de qualquer um que tiver para 0. Para ele não só quando eu apertar, eu tenho que deixar sempre essa variável aqui, forever. Eu tenho que duplicar isso aqui em 9. Terminei de mexer aqui. Eu vou pegar aqui um if, operações, o maior que, o menor que, quer dizer, motions, pegar o y. Quando o y for maior que 186, ele vai trocar change y e ele vai diminuir menos 10. 2 ifs para quando ele encostar no personagem e outro para quando ele encostar no chão. Esse aqui do chão eu vou usar a mesma propriedade aqui. Y tem que ser menor que
menos 185. O set y e coloco ele em 200. E agora eu tenho que fazer a mesma coisa para quando ele estiver encostando no personagem. Senses, touching e o sprite 1. Meio segundo já é o bastante. E a parte aqui dos números estão prontas. Mexer com o gato. Eu quero set x e y. Pode ser o goal mesmo. O if on edges bounce, que é quando ele encostar nas paredes, ele não vai atravessar. O set rotate para left right, que é ele não fica assim de cabeça para baixo. Mas ainda assim ele não se mexe. When key press, eu vou colocar no A e vou colocar no D. Change x by. Pro A vai ser menos 10 e pro D vai ser 10. Posso pegar aqui o point direction e colocar para ele rodar quando eu apertar A e D. Vou criar um novo bloco e eu vou chamar ele de criar soma. E vou criar também uma variável chamada de soma. Eu vou set soma operations e botar um número aleatório. Então vou deixar esses dois valores aqui para setar soma. E eu já vou pedir para ele dizer para mim qual soma que ele quer. Operations e vou join, que ele deixou eu colocar duas coisas. Então aqui eu posso escrever, só que eu não estou iniciando aqui a variável soma. O que eu posso fazer? Eu posso colocar ela aqui, criar um novo evento separado e eu vou colocar ele aqui para sempre que eu apertar a bandeira ele iniciar. Colocar o forever. Eu não vou botar o forever dentro, o criar soma dentro do forever, porque senão ele vai ficar trocando toda hora. Eu não quero isso. Eu quero só depois que ele somar. Então, as minhas variáveis de novo, eu vou criar a variável n1 e a variável n2. Eu vou criar logo também a variável atual, para controlar qual que é o número atual, e a variável pontos, para ser a pontuação do jogo. E eu só quero que o pontos apareça aqui. Posso deixar ela aqui no topo da tela. Eu posso deixar a variável soma aqui também, no canto, para não esquecer. Controle de novo. If. Precisar de dois ifs. Sense. Touch. O glowing, que é o número. Então, coloquei aqui o touch. Eu posso também fazer o seguinte. Eu posso colocar o end. Posso colocar esses dois logo. Posso colocar também variables atual. Colocar o primeiro atual para ser no 1 e o segundo atual para ser no 2. Então, eu vou vir aqui nesse mesmo, setar todas as minhas variáveis para começarem com o número que eu quero. Valor eu não preciso mexer porque está controlando no outro. Ele sete a variável n1 e eu vou querer que ele sete para o valor que está o número. Já que eu usei o valor aqui, eu posso só repetir a mesma coisa aqui para o 2. Um set atual, coloco para ele setar. Quando for 1, ele seta para 2. Quando for 2, ele seta para 3. Que é no 3 que eu vou fazer a soma. E é bom eu colocar um tempozinho, porque senão pode ser que dê erro também. Agora eu já tenho controlando aqui, para quando ele for pegar N1 e N2. Looks, o think, boto bem aqui para aparecer sempre. O join de novo. Vou pegar logo 2, para aparecer um mais aqui no meio entre os dois. Variáveis, N1 e variável N2. Aumentar um pouquinho o tempo. Vou pegar mais um if. E eu vou pegar outro if dentro desse if, porque eu vou precisar controlar quando a soma for igual. Vou setar de novo o atual para 1. Vou pegar esse cubo aqui. E vou dizer que quando variável soma for igual a N1 mais N2, ele fale correto e bota por 1 segundo também. E aí esse aqui já funciona como wait. Coloca aqui para quando não for a soma, colocar como errado. Para change variable, para ele aumentar os pontos quando tiver certo e diminuir os pontos quando tiver errado. Tenho que pegar o set de novo e setar N1 para 0 e N2 para 0 também. Mesma coisa aqui embaixo. Posso simplesmente puxar o meu bloco e botar aqui embaixo.